Números 22, 1. Vou ler até o 17, porque da vez anterior fomos até o 17. Aí começamos a partir do 18. E os descendentes do persistiu com o grande pastor se deslocaram. Eles acamparam nas regiões do poente do antepassado, ao cruzar o que desce de Aroma. E o despojador, descendente do pássaro, viu tudo o que persistiu com o grande pastor fez a falador. 3. E do antepassado imigrou muito frente ao povo, porque esse era muito. Então do antepassado recuou da frente dos descendentes do persistiu com o grande pastor. 4. E do antepassado disse aos velhos de briga: Agora esta convocação vai lamber todos os nossos arredores, como o boi lambe o verde do campo. E o despojador, descendente do pássaro, era rei do antepassado naquela época. 5. Então ele enviou informantes ao engole-povo, descendente do queima, para desatamento, que é acima do rio, na terra dos descendentes do povo dele, para chamar ele, dizendo: Veja, um povo saiu dessitiado. Veja, ele cobriu o olho da terra e ele está assentado à minha frente. 6. Então agora mesmo vá, desfavoreça este povo para mim, porque ele é mais denso do que eu. Talvez eu tenha capacidade de golpear ele e eu expulse ele da terra, porque eu tenho conhecimento que aquele a quem você favorece está favorecido, e aquele a quem você desfavorece está desfavorecido. 7. E os velhos do antepassado e os velhos de briga foram com as partilhas na mão deles. Eles entraram ao engole-povo e falaram a ele as falas do despojador. 8. E ele disse a eles: Assentem aqui nesta noite, e eu vou retornar a vocês fala, conforme salvação falar a mim. E os líderes do antepassado se assentaram com o engole-povo. 9. E o Salvador entrou ao engole-povo e disse: Quem são estes homens com você? 10. E o engole-povo disse ao Salvador, o despojador, descendente do pássaro, rei do antepassado, enviou a mim. 11. Veja, o povo que saiu dessitiado cobre o olho da terra. Agora, venha, perfure ele para mim. Talvez eu tenha capacidade para batalhar contra ele e eu expulse ele. 12. E o Salvador disse ao engole-povo: Você não vai com eles. Você não vai desfavorecer o povo, porque ele está favorecido. 13. Então o engole-povo se ergueu no amanhecer e disse aos líderes do despojador: Vão para a terra de vocês, porque salvação recusa me pôr a caminhar com vocês. 14. E os líderes do antepassado se ergueram, e eles entraram ao despojador, e disseram: O engole-povo recusou caminhar conosco. 15. E o despojador adicionou ainda a enviar líderes, muitos, e de mais peso que aqueles. 16. E eles entraram ao engole-povo, e disseram a ele: Assim disse o despojador, descendente do pássaro: Não seja mesmo impedido de caminhar a mim. 17. Porque vou dar peso e dar peso a você, muito. E tudo o que você disser a mim, eu vou fazer. Então vá mesmo, perfure este povo para mim. Agora aqui eu terminei o episódio anterior comentando que essa foi a brecha da fala do despojador que fez com que, ao meu ver, que fez com que o Salvador permitisse que o engole-povo fosse. Por quê? Porque o engole-povo aqui, ele tem, obviamente, a presença do Salvador com ele. Então, quando o despojador fala isso, tudo que você disser a mim, eu vou fazer, ele está espelhando esse sentido de que a humanidade
fala isso ao Salvador. Quando nós voltamos atrás, numa época do Egito, nós vemos que quando o povo de Israel persistiu com o grande pastor, estão com intimidade com o Salvador, eles falam coisas desse tipo. Ah, tudo que o Salvador disser a nós, nós vamos fazer. Então aqui ele espelha esse sentido de que a humanidade tem que fazer tudo o que o Salvador disser. Então, ao meu ver, essa é a brecha para que ele permitisse que o engole povo, Balão, fosse. 18. E o engole povo respondeu e disse aos escravos do despojador: nem que o despojador ponha a minha casa dele cheia de prata e ouro, eu não consigo cruzar a demanda de salvação, o meu Salvador, para fazer algo pequeno ou grande. Agora aqui, né, vou lembrar que a palavra escravos, nas Bíblias tradicionais, vamos ver, ó, acho que vai estar tudo servo, ó, servo. Outro aqui colocou oficiais, servos. Outro colocou emissários, que seria geralmente o que usaria-se para a palavra anjos, que eles substituem errado. Mas é a palavra escravos. E por que escravo é a melhor palavra para ser usada aqui? É no sentido de trabalhar. Só que quando os apóstolos do Novo Testamento citam essa palavra do Antigo Testamento, é no sentido de alguém que está preso. Então, alguém que está preso em trabalho é um escravo. Então, isso, na minha opinião, deixa a desejar também nas traduções tradicionais, porque é claramente um escravo. E lembrando que a palavra escravo no masculino e a palavra escrava no feminino, escrava eu não uso, porque elas não têm esse mesmo sentido de trabalho. Elas são mais no sentido de cuidadoras. Então, o homem é um escravo e para as mulheres, geralmente eu uso auxiliador ou ajudante ou alguma coisa nesse sentido. Eu não lembro exatamente agora, mas a função do escravo homem e da mulher era muito diferente. Então, eu não uso escravô e escravar, eu uso escravô, e aí o que é fiel à raiz da palavra escrava, mas no sentido da mulher, que eu acho que era. Tem lugares que falam. Tem especulações de que seria amamentadora, mas tem lugar que não encaixa. Então, eu uso ajudante, ou auxiliador, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente agora. Mas é uma função diferente. Então, eu não coloco escravô e escravar. E aqui, ó, essa palavra demanda, nas traduções tradicionais, em muitos lugares ela vai estar como boca. Ó, aqui está como ordem, nessa outra está como ordem também. Aqui está como mandado. E aqui está como ordem expressa. Tá. Então, cada tradução coloca uma coisa. E a minha também é diferente. Mas essa é a palavra que é usada em muitos lugares como boca. Eu não consigo cruzar a boca de salvação. Só que a palavra demanda, ela tem encaixe perfeito na vasta maioria dos lugares, onde seria a palavra boca. E é interessante, porque é pela boca que nós temos uma demanda de coisas e é pela boca que nós exigimos uma demanda. Então a demanda ela teve um encaixe muito interessante, onde normalmente é a palavra boca. Então eu acabo deixando como demanda. Eu acho que do que eu vi era só um versículo que ficou mais ou menos estranho, mas continua tendo sentido com demanda. 19. E agora, assentem-se também aqui mesmo nesta noite, e eu vou tomar conhecimento do que salvação vai adicionar a falar comigo. 20. E o Salvador entrou em Gole-Povo na noite, e disse a ele: se os homens entrarem a você para chamar, erga-se, vá com eles, mas somente a fala que eu falar a você, essa você vai fazer. Aí aquilo que eu falei. Por que que lá ele falou não e aqui ele falou sim? Muito provavelmente por conta disso. Porque ele falou: tudo que você disser a mim, eu vou fazer. Então, essa é a brecha
que partiu do despojador para que o engole-povo, Balaão, fosse permitido ir. Na minha opinião. E o engole-povo se ergueu no amanhecer e amarrou a jumenta dele, e foi com os líderes do antepassado. Aqui jumenta não está ainda. É constante jumenta. E por que que eu uso como constante jumenta? A palavra jumenta, ela tem uma raiz dela que significa constante. É o mais próximo que nós temos do português. Então, quando você vê a palavra jumenta, tem esse composto. E é interessante porque quem carrega, né, o Salvador, a salvação, é uma pessoa que tem uma certa constância diante dele, uma pessoa que permanece, na palavra, e essa pessoa é que carrega ele, que é uma pessoa que se mantém constante. Então, isso aqui acaba servindo como ilustração, parábola, para demonstrar que as pessoas que mantêm uma certa constância em permanecer com salvação são as que passam a mensagem adiante, tá? Então é por isso que tem uma grande significância entre no Novo Testamento, que ele entra num jumento, mas eu acho, se eu não me engano, não, porque jumento e jumentar são raízes diferentes. No português parece a mesma palavra, mas se eu não me engano, no hebraico são vastamente diferentes. Então eu não lembro se no Novo Testamento era jumentou ou jumentar. Mas enfim, essa é a ilustração disso, tá? Então, por isso que o texto faz questão de mostrar quando é uma jumenta. Então eu vou deixar para explicar isso quando eu confirmar se o Novo Testamento era o ou a, que agora eu não lembro. 22. E o nariz do Salvador esquentou, porque ele caminhava. E o informante de salvação se posicionou no caminho para ser perseguidor a ele. E ele estava montado na jumenta dele, e 2 rapazes dele com ele. Agora isso aqui é muito interessante, porque informante de salvação. Nas Bíblias tradicionais vocês vão ter anjo do Senhor, mas o Senhor em maiúsculo eu traduzo como salvação, porque é a palavra Jeová. E anjo eu traduzo como informante. É aquilo. No hebraico aponta-se mais no sentido de missionário, emissário, alguém que está em uma missão. Mas, por essa palavra ser usada pelos apóstolos como informante, né, é a raiz da palavra boa informação, lá no grego, que é a tradução de evangelho, eu acabo dando preferência para a interpretação dos apóstolos no sentido de usar a palavra informante. Então aqui, ó, o informante de salvação se posicionou no caminho para ser perseguidor. Perseguidor é a tradução da palavra Satanás, tá? Aqui ela está traduzida. Nas Bíblias tradicionais, ó, vai estar como adversário. Então aqui, adversário, adversário. Aqui tirou completamente a palavra adversário. Ó, 3 têm adversários e uma delas nem colocou nada. Mas essa é a mesma palavra que é usada para Satanás. Então tem lugares que as Bíblias tradicionais traduzem, colocam como adversário, e tem lugares que elas colocam Satanás. Então, assim, não tem um certo padrão. Ah, aqui a gente coloca assim e aqui a gente coloca assim. Eu coloco perseguidor em todos, porque eu traduzo tudo. Então, não fica nada para trás. Então, aqui, olha só que interessante. O informante de salvação, o anjo do Senhor, se você não traduz isso aqui, fica como o informante de salvação, se posicionou no caminho para ser Satanás. Aí você entra em, claro, divergência de vocabulário, de noção, né? Então, por que que eu falo que a Bíblia tem que ser traduzida? Tudo, sempre, o tempo todo. Porque o que acontece? Aqui, o informante de salvação seria o perseguidor do engole-povo, porque aqui ele vai estar perseguindo ele. Ele está com uma, hoje nós vamos ver que ele está com uma espada para matar ele, tá? Então, é por isso que não significa simplesmente oponente ou adversário, é perseguidor, porque é algo que vai atrás. Por isso que eu falo, a palavra Satanás não é nem adversário, nem oponente, é perseguidor. O que que o faraó do Egito fez com os israelenses? Ele perseguiu eles.
Judas, Judá, os judeus fizeram com Cristo, perseguiram ele. Então não é oponente, adversário, é perseguidor. E aqui nós vemos sendo usado, da qual o anjo do Senhor, o informante de salvação, persegue ele. Por quê? Porque ele está incorreto. Então, ele faz essa oposição, tá? Se você não... E aqui eles traduziram, porque ia ficar muito estranho, ficar informante de salvação, disposição no caminho para ser Satanás. Fica absurdamente estranho. Então, Números 22, versículo 22, é um dos alicerces de pauta dessa tradução. Ou você traduz tudo, ou você não traduz, porque senão fica com uma grande inconsistência e você passa a mensagem errada. E ele estava montado na jumenta dele, e 2 rapazes dele com ele. 23. E a constante jumenta viu o informante de salvação posicionado no caminho, e a lâmina dele retirada na mão dele. E a constante jumenta se estendeu do caminho, e foi no campo. E o engole-povo golpeou a constante jumenta para estender ela ao caminho.